O sócio minoritário da empresa comete uma série de infrações, má gestão, má administração da empresa, causa prejuízos para o negócio, torna a relação insustentável. Ele dá motivos, inclusive, para um desligamento por justa causa, que é aquele em que o sócio sai sem receber nenhum real, nem mesmo o valor das cotas da empresa que ele tinha serão pagas para ele em hipótese de justa causa. É isso que está previsto no contrato social. A lei assegura que isso pode ser feito, mas a grande pergunta é: essa é a estratégia mais inteligente? O sócio majoritário, nessa situação, resolveu pedir ajuda do seu conselho e aplicou a teoria dos jogos. Ele fez uma análise criteriosa dos cenários. Se eu desligar por justa causa, a reação da pessoa vai ser essa aqui. Ela pode fazer isso. A consequência é essa. Se eu desligar a pessoa num acordo ou em um desligamento normal e pagar ela, isso aqui vai me custar tanto. A consequência provável é essa aqui. A reação final é essa aqui e o resultado é esse aqui. Então essa projeção de cenários trouxe com clareza o resultado final possível em cada escolha, e é isso que diz a teoria dos jogos, apontando qual a melhor probabilidade de direcionamento para um caminho ou para outro caminho, para que assim o sócio majoritário fizesse uma grande escolha. É melhor eu ter o meu senso de justiça realizado, aplicar logo essa justa causa, ou é melhor eu focar em proteger a empresa e trazer mais segurança, deixando de lado essa situação? Escolha difícil, né? Isso poderia ser uma história real? Não é. Isso poderia ser a história na sua empresa? Eu espero que não. Mas se acontecer, eu desejo que você esteja preparado, com bons conselheiros, com bons profissionais para te orientar, porque uma análise estratégica de resultado na frente da empresa não pode levar em consideração só o jurídico, e olha que quem está falando é um advogado. O jurídico, ele é mais uma peça na engrenagem, uma peça importante, ele vai dar as bases do que pode ou do que não pode fazer, só que até mesmo o jurídico, ele navega num mar de muita incerteza que é o judiciário. Por mais que nós tracemos probabilidades, possibilidades, existe um grau de incerteza aqui que só existe dentro do judiciário. É incrível isso, né? Quando a gente faz negócios bem estruturados por contratos e tem acordos respeitados, a gente tem um nível de segurança jurídica máxima. Dali, o que está combinado sendo praticado com bom alinhamento é cumprido e é respeitado. E se não é respeitado, uma boa conversa, um acordo, recoloca as coisas no lugar e a gente tem o mais alto nível de segurança jurídica. Agora, quando a gente vai para o judiciário, a gente encontra o quê? Um terceiro, que é o juiz, que não é interessado num lado nem no outro, que deveria ser imparcial, mas com todo o respeito que eu tenho a todos os juízes e admiro muito o trabalho deles, nenhum ser humano consegue ser absolutamente imparcial, porque a gente tem as nossas referências, os nossos mentores, os nossos professores, os nossos mestres, as nossas crenças, nossos princípios, nossos valores. E por mais que eu me esforce para não pegar gosto por ninguém, eu acabo sendo eu na hora que eu vou julgar. Então sim, existe um grau de influência, e a imparcialidade total, ela é um sonho, ela não é uma realidade. E a realidade, quando ela se impõe, ela vem e diz isso para nós. Existe aqui alguns cenários possíveis no processo judicial que você não controla e que eles vão dar tristeza, alegria, mais dinheiro, menos dinheiro, etc. Portanto, nesse cenário que eu trouxe o início do vídeo, a situação de sócio, a realidade, a teoria dos jogos aplicada, o empresário é que vai tomar a decisão no fim do dia. Ele vai para o caminho de mais segurança, de mais controle, de mais proteção à empresa, de menos gasto financeiro. E entenda uma coisa, normalmente, alto nível de segurança custa mais dinheiro. É muito difícil você encontrar melhorias significativas de segurança com redução de custo. Muito difícil. Normalmente, quanto mais seguro, mais caro fica, porque custa dinheiro e tempo criar medidas para evitar acidentes e danos. Então, veja, você compra um carro, ele tem, depende do carro, 4, 5, 9, 11, 12 airbags, diversas bolsas de segurança instaladas nos mais remotos cantos do carro, para que no caso de um acidente, que talvez ele nunca aconteça naquele carro, aqueles airbags estourem e você não tenha um acidente fatal. Tem noção do investimento de tempo, de estrutura, de engenharia, de recursos que foi feito naquele carro para talvez, e muito provável, porque a maioria dos carros e das pessoas nunca sofre um acidente fatal de usar o airbag, é estatisticamente raríssimos os casos que estoura um airbag de um carro, mas todos eles têm. Porque o que está em jogo aqui é o risco da ruína. Então, o risco da ruína é um risco que eu não recomendo para ninguém e que eu não corro nos
meus negócios. O risco da ruína é um risco que te tira do jogo. E aí não importa se a probabilidade é só 0,1% de risco da ruína. Se existe risco da ruína, você não deve correr risco da ruína. Por isso que existe o airbag, por isso o cinto de segurança, por isso advogado nas empresas, por isso planejamentos tributários bem estruturados, para evitar, acima de tudo, o risco da ruína. E sim, conseguir um resultado melhor possível do que a regra geral. Aí sim, a gente tem o casamento perfeito. Então, esse conteúdo desse vídeo tem muito o objetivo de te trazer um despertar, de te trazer uma clareza, uma visão mais profissional, mais sofisticada sobre a importância da tomada de decisões estratégicas na frente de negócio, usando o jurídico como uma base importante, mas não só ele, e não ele como a base única e total para a tomada de decisões. Cabe ao jurídico aconselhar, cabe ao dono da empresa decidir. E uma decisão bem acertada dá muito mais resultado do que centenas de horas de esforço colocadas, inclusive se for na direção errada. Uma frase muito sábia que eu ouvi é: se você for um cara esforçado na direção errada, por exemplo, assim, o destino da empresa do sucesso é para cá e você corre esforçadamente para lá, você só vai ter que fazer o mesmo esforço para voltar até o ponto zero. Isso é assustador, não é? É assustador. Mas é assim que funciona na prática. Então, eu espero que eu tenha conseguido atingir meu objetivo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem possa se interessar nesse tipo de conteúdo e ficou com dúvida ou tem alguma mensagem, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.